Você prefere fazer coisa pra caramba por um ano e sair da pobreza? Ou continuar pobre até morrer? Pra mim, não é burrice você se matar, se esforçar, trabalhar que nem uma mula pra sair dessa vida que não tá tendo qualidade pra você e pra tua família. Nesse ponto eu penso nisso. O cara tem que se esforçar, tem que batalhar, tem. Por quê? Porque a família dele tá toda lascada e ele não quer isso. Eu quero que a minha família tenha qualidade. Agora, a partir do momento que você já tem uma qualidade de vida, você começar a se matar, abrir mão de tudo, todo o resto, vida social, vida familiar, pra ter mais, aí eu já acho que não faz sentido. Acho que ele pode continuar batalhando e conquistando, mas ele já está num nível que ele pode dar atenção pra outras coisas. E vai chegar um momento, mano, que nem eu falo do ano do cão. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Não foi gostoso. Eu falava pra mim, não vamos. Não vai dar pra viajar. Não vamos no shopping agora. Não, por quê? Porque eu sabia que era por um período. E eu botei uma meta. Até o fim do ano a gente vai fazer assim. Mas eu vou olhar pra trás e vai ter valido a pena. Aí, depois de hoje, a gente faz o que quer. O que é assim, né? Eu tenho muita coisa ainda, né? Mas, e minha esposa trabalha também CLT, né? Mas... Caramba, sua esposa trabalha? Trabalha. E ela trabalha e gosta, e eu acho ótimo isso. Então ela trabalha nessa área de TI, inclusive, recrutamento e tal, home office e tal, né? Lá de casa, né? Entendi. Mas ela gosta de trabalhar. Não quis aposentar a esposa do trabalho. Ela quer parar quando tiver filho. Aí ela quer dar uma pausa, né? Mas hoje ela trabalha e tal, então, mas a gente já tem um... É que a gente já trabalha os dois de casa, né? Então a gente já fica junto, mas a gente viaja, a gente faz bastante coisa, a gente ama viajar. Pra mim, uma das melhores coisas que o dinheiro pode proporcionar é viagem. Nossa, como eu acho da hora isso, né? E a gente já tá nesse nível, mas 2021 foi um ano que eu tive que abrir mão de muita coisa. A gente não saía junto, a gente não ia no cinema. Só que com uma meta, entende? Não é por ganância, né? Não, eu não quero que a gente fique lascado e morando aqui, devendo financiamento pro resto da vida, sabe? A partir do momento que a gente conquistou, a gente começou a curtir mais a vida de uma forma melhor, né? E qual que era a segunda pergunta que você tinha feito? É difícil ficar rico no Brasil? Cara, depende do que você quer dizer com ficar rico, né? Na sua definição, de ter dinheiro no bolso e não se preocupar com as contas. Não acho que é difícil. Olha, isso é polêmico, hein? É. Cara, baseado no que eu ensino e no que eu vejo dos meus seguidores. O que é ser pobre? Todo endividado, sem R$1 no banco e não trabalhar que nem uma mula só para pagar boleto. Se você não for mais um endividado, tiver dinheiro no banco, seja 3 mil, 4 mil investido, e começar a trabalhar com tranquilidade, não só para ficar pagando boleto, você já tá num nível que pra mim já tá bom. Isso já tá legal. E chegar nesse nível não é difícil. O que eu quero dizer com não é difícil? É possível. Dá. Não demora anos. Mas vai ser um período que você vai ter que trabalhar que nem uma jamanta. E nem tanto, às vezes. Pega a mulher que é diarista. 800 pau, trabalhando uma vez por semana a mais. Pega o Uber. Cara aí fazendo... Tem gente... O cara que faz 10 pau de Uber aqui em São Paulo. Tem... Aqui judia do carro. Judia. O dilema dos caras é a manutenção. Os caras falam, cara, mas tem cara que tira 10, 8. E aí entra aquele negócio, né, Miguel? Que é, tipo, não dá pra eu falar que isso funciona pra qualquer lugar do Brasil. Nas capitais é muito fácil o Uber. Mas agora, esse bagulho aqui de deixar um doce, isso aí vale pra qualquer lugar que você tiver. Mesmo que não tenha Uber, né? No seu trabalho, leva, né? Vai vender na rua, vai fazer qualquer coisa. Tem muita opção. Entende? Só que quem quer fazer isso? 600 pau por mês. Se ela fizer isso por um ano, 12, 24, 36, 48, 60, 70... 7 pau e 200. É suficiente pra quitar todas as dívidas, montar uma reserva de emergência e começar a investir. Ainda viaja. E ainda viaja no fim do ano. Só que, e esse que eu tô falando é um dos exemplos menos rentáveis. Ah, Duda, mas eu não quero fazer Uber todo dia. Cara, 3 meses, mano, trabalha, você não consegue tirar R$1.000. Vou dar um exemplo. Eu fiz um vídeo esses dias, eu saí na rua vendendo paçoca. Em 1h30 eu fiz R$113 de lucro. 1h30, 113. Se eu fizer isso de segunda a sexta, eu tiro R$2.000 por mês. Vendendo paçoca, mano. Entende? Aí, se em um mês, vendendo essas paçocas, eu tiraria 2.000, vamos chutar menos, 1.000. Metade do que eu fiz, vamos chutar menos, vou ser mais realista ainda. R$1.000. Em 3 meses você quita suas dívidas. Beleza, quitou suas dívidas? Vamos montar agora uma reserva de emergência? Tenha R$3.000 de reserva de emergência. Beleza. 4 meses fazendo renda extra.
Só que quem quer vender paçoca? Paçoca no farol? No farol, na rua, no terminal Lapa. Filmei. Eu até falei pra galera, mano, você quer fazer o negócio dar certo? É só pedir pra algum amigo teu ficar filmando. Porque sempre que a pessoa vê que alguém tá filmando, ela vai lá e compra. Que ela não sabe pra onde vai. Me vê aí, me vê 2, né? Mano, 1h30 eu vendi 100 paçocas. Entende? Só que o cara não quer. Aí você pergunta, é difícil? Não é difícil. Só que quem que quer pagar esse preço? Eu postei ontem. Não tenha vergonha de fazer bico e renda extra. Tenha vergonha de ser vagabundo. A pessoa não faz. Aí você vai me falar, eu não consigo sair da pobreza. Tá, a dívida é 3 mil reais, a média. Montar uma reserva de emergência de 3 pau, investir 3 pau, você precisa de 9 mil. Se você fizer uma renda extra por 1 ano, vai ser um ano chato. Só que aí, que nem você estava falando da faculdade. A gente já não viveu Pô, é osso a época de faculdade, que a gente trabalha o dia inteiro, vai pra faculdade, sai de lá às 11, chega em casa meia-noite e meia, e no dia seguinte tem que trabalhar 7. 6 horas da manhã. 6 horas. Se a gente conseguiu fazer isso por 4 anos, o que custa você trabalhar que nem uma mula por 1 pra sair? É que nem o pessoal fala assim, ai, Duda, você acha que é bom eu ir pro exterior pra trabalhar e fazer uma grana? Ok, é uma boa. Só que você vai gastar uma grana, vai pro exterior, vai trabalhar que nem uma mula. Por que você não trabalha que nem uma mula daqui? Não, eu conheço um cara que ele foi fazer Uber em Portugal. Faz aqui, caramba, ele né? tá lá, porra. Aí. O lucro dele vai compensar a passagem de volta, né? E o aluguel lá é muito caro, que é euro. E é engraçado, muita gente tem essa mentalidade. Mano, eu vou pra Irlanda, eu vou trabalhar muito e vou fazer dinheiro. Sair do Brasil pra fazer uma grana pode ser uma boa se você tiver um bom planejamento e se você tiver educação financeira. Por quê? Planejamento. Porque é o que você falou. Às vezes lá você vai ganhar mais, só que teu custo de vida é mais caro. Ah, eu vou lá pra Europa ganhar em euro. Tá, só que teu aluguel vai ser em euro. A comida vai ser em euro. Tudo vai ser em euro. E euro é caro, velho. É caro assim, né? Comparando com o nosso real, né? Tá 6, sei lá. Então, é grana. Agora, às vezes eu acho que se você fizer no exterior, se você fizer no Brasil o que você faria no exterior, você consegue juntar mais dinheiro do que estando lá. Trabalha muito aqui, cara. Por 1 ano você consegue sair dessa nhaca que você tá. Mas quem quer? É difícil? Não é difícil. Só que você vai ter que pagar o preço, vai ser um sacrifício. Foi o que aconteceu em 2021. Aqui no meu livro, inclusive, eu falo que é o ano do cão. 2021 foi o ano do cão. Pensa num ano que eu trabalhei que nem uma jumenta, mano. Tipo, até meus amigos falaram que eu tava estressado. Sabe quando a tua pálpebra fica mexendo assim? O pessoal falou, mano, dá uma acalmada, Duda, você tá exagerando. Trabalhava 16 horas por dia. Mas eu sabia que era por um tempo. Mano, é só até acabar esse ano. Mas vai chegar o fim do ano, eu vou falar, valeu a pena essa vida de cão aqui. Caramba, quitei meu AP, eliminei tudo, comecei a ter dinheiro, investi, mudou minha vida aquele ano. E tem muita gente que vai pra lá, só que aí o cara vai querer curtir, vai querer ir na balada, vai pagar tudo em euro. Quando volta, mais pobre do que quando foi. Tem gente que não. Eu tenho amigos, né? Tem um primo meu, inclusive, que ele foi pra Irlanda, estudou, aprendeu inglês, juntou uma grana e quando voltou pra cá tava com o currículo mais top, arranjou um trampo muito louco numa empresa de companhia aérea, hoje ganha pra caramba, vive muito bem, foi inteligente o que ele fez. Ele foi pra lá não pra ser o vida louca, brasileiro na Irlanda, vou pegar a mulherada, sabe? Tem gente que faz isso. Ele foi lá com o foco, eu vou pra trabalhar, aprender inglês, me certificar e voltar com um currículo da hora. Quando ele voltou pra cá, ele tava com grana, dinheiro investido, um currículo muito bom e arranjou um trampo muito louco. Tem gente que vai só pra curtir. Aí depende da motivação do cara, né? Eu acho que você tem que se esforçar pra caramba, pagar o preço, se sacrificar pra sair da pobreza. Agora, a partir do momento que tá tendo qualidade com a tua família, você vai continuar trabalhando, vai continuar se esforçando, fazendo as coisas, mas tem gente que já poderia estar num outro nível de tranquilidade, de saúde, de fazer exercício, de ter lazer, de viajar. E o cara troca isso porque ele quer ter 20 milhões. 10 milhões não adianta. Você não vai andar de Ferrari. Você não vai morar em Copacabana. Mas você também não é mais pobre, tá ligado? Sim. Quem é bom pra dar desculpa não é bom pra mais porcaria nenhuma. Né? Então, assim, tem gente que só dá desculpa mesmo. Por isso que eu postei essa frase no meu Instagram ontem, falando: não tenha vergonha de fazer bico nem renda extra. Tenha vergonha de ser vagabundo. Tem gente que vai pro exterior por quê? Porque lá ele não tem vergonha de ser babá. Lá ele não tem vergonha de ser porteiro de prédio. Aqui tem. Caramba, velho, você tem que ter vergonha de ser vagabundo, mano. Não tem essa. Vão falar mal dele, né? Aqui vão julgar, né? Então, mano, tem isso, tem gente que só dá desculpa. O que mais tem? É que nem, por exemplo, né? Eu sempre falo sobre isso, né?
de gente que sempre espera do governo. Sabe? Tipo, o cara sempre acha que o presidente que tem que dar um jeito na vida dele. É claro que a política tem uma responsabilidade social, econômica, financeira. Óbvio que tem que mexer. Mas eu falo, viva a sua vida e faça seus corres sem depender de ninguém. Do teu chefe. Não fica dependendo de aumento. Se for, é capaz de ele nunca te dar aumento. Vai dar de 3% todo ano. Não depende do teu chefe, não depende do governo, não depende de político, não depende do presidente, não depende do sistema. Faz seus corre, né? E tem gente que só vive murmurando. Ah, mas é que é o governo. Ah, mas é a política. É que nem eu falei de estudar sobre educação financeira. Quem te impede de estudar de educação financeira? Hoje em dia tem 1 milhão de e-books de graça, podcast de graça, vídeo de educação financeira, artigo. Cara, você entra no site de qualquer banco aí, te ensina tudo. Quem que te impede de assistir um podcast de finanças em vez de assistir a Fazenda? Ninguém, mano, a culpa é tua, você que tá querendo, a prioridade é tua, né? Então, o pessoal quer terceirizar a culpa. Não, mas aí, não é nada, é você que não quer mesmo. Mas, então, eu não tive incentivo lá na juventude, eu queria fazer outra coisa e hoje eu tô nesse emprego de merda. Ah, sai do emprego. Ah, não, mas eu não posso, tenho conta. Ah, então... Você quer que eu faça o quê? Quer que eu pague Faz seus... Eu falo muito isso, né? Tem gente que tá reclamando do emprego e tá há 20 anos reclamando do emprego que tá há 20 anos. Você é escravo? Você tá acorrentado aí? Não, mas é que eu não posso. Faz seus corre! Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre 5 profissões que dão mais dinheiro que um salário mínimo. E que não precisa de faculdade. Corretor de imóveis. Cara, tem corretor de imóveis. Esses dias eu fui num evento no Rio de Janeiro. Eu já fui corretor. Mano, tem cara que ganha 20, 30 pau por mês, mano. Vendendo apartamentinho do Minha Casa Minha Vida. Lá no evento lá da Trip Imóveis, que eu fui lá no Rio de Janeiro. Lotou uma sala de cinema. Os caras tudo ganham dinheiro. Só que aí tem o cara que é bom e tem o cara que é ruim. Vai ter que estudar, vai ter que aprender a fazer. Olha o Ricardo Martins. Tem um corretor aí, mano. Cada imóvel que ele vende de lucro é 1 milhão de corretagem. Tem cara que dependendo da venda que ele fizer num ano, se o cara dividir a comissão no ano inteiro, ele dilui 3 mil todo mês, deu. De boa, E aí você pensa... Comissão de 50 pau. Isso aí não precisa de faculdade, você faz o curso ali rapidinho. TI é outra área que hoje em dia tem um monte de curso de graça, você começa a aprender, vai desenvolvendo o projeto, vai fazendo ali seu portfólio, depois apresenta e tenta entrar na área. Cara, entrou na área? Que maravilha que é esse mundo, mano. Às vezes é difícil você entrar, quando você não tem experiência nem nada, né? Entrar como júnior ali, né? Mas a partir dali, cara, parece que as empresas, parece o urubu em cima da carniça querendo o cara. Eu conheço cara que recebe proposta toda semana pra mudar de emprego. E os caras ganham muito dinheiro, hein? Bom, ganha dinheiro pra caramba. E não precisa de faculdade. E às vezes ganha em moeda estrangeira. Tem até criptomoeda, mano. Tem cara que bota... Minha esposa é analista de recrutamento de TI, né? Tem cara que bota lá que quer o pagamento em Bitcoin. Caramba, né? Então, outra área que não existe faculdade. Uber. Pô, da Uber, cara, eu prefiro fazer Uber e ganhar 3 pau do que me matar que nem uma jamanta aí pra ganhar um salário mínimo. Pelo menos eu tenho liberdade. Você aluga um carro, velho. Alugando o carro, mano. Mesmo que você ganhe 3 mil chutando baixo, que aqui em São Paulo dá pra ganhar muito mais que isso. Vai ter que ralar, vai. Ué, mas você já não rala no teu trampo pra ganhar essa merreca, né? Melhor você ter liberdade de fazer seu horário, né? Vai ter que trabalhar bastante, mas ganha mais. Que mais que eu falei, mano? Tem a questão de empreender. Tem uma quinta que eu não tô lembrando agora o que era, mas é alguma coisa também que não precisa de faculdade. Fazer um canal no YouTube. Isso é bom, hein? Ó, tem que ter persistência. Você sabe que eu tenho um canal de música também, né? Criado em 2013. Demorou, acho que 5 anos pra eu alcançar 10 mil inscritos. Aí o meu canal Primo Pobre em 1 mês passou de 230 mil. Treta, né? É a dor, né? Finanças é um negócio... Caramba, se o cara tiver persistência, né? Sim, sim. É uma coisa que dá mesmo. Eu vou até fazer uma possibilidade, né? Eu comecei enquanto eu trabalhava, fazer meu canal. Hoje eu não preciso trabalhar mais porque meu canal estourou. Comecei na pandemia. Não, na pandemia? Na pandemia. O podcast? Podcast não, o meu canal individual, que eu tive, que fez eu fazer o podcast Veio depois. Pra cá, veio pra da cá hora, depois. Né? Foi uma opção, né? Vou começar, vamos ver no que dá. E deu, né? É da hora isso, né? Então, tem isso. Às vezes, quais são os 3 pilares da educação financeira? Ganhar dinheiro, usar o dinheiro com inteligência e multiplicar o teu dinheiro com investimento. É um pilar. Ganhar dinheiro é o primeiro. Então, se você tá num trampinho miserável aí, que, talvez você tá acomodado. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer
A gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.